Uma das perguntas mais intrigantes da filosofia é como surgiu a vida e por que estamos aqui. E quando eu falo por que estamos aqui, não só a gente como pessoa, mas todo tipo de vida. Por que existe árvore, por que existe animais, por que existe energia propriamente dito, átomos, moléculas. E essa é uma dúvida principal e fundamental que a gente tem que saber antes de perguntar sobre as demais coisas, sobre a existência de um criador ou algo do tipo. Então, assim, primeiramente a gente tem que entender que a nossa linguagem ela é limitada. A gente, a partir do momento que tenta definir algo, a gente limita e rotula aquilo. Eu posso dar o exemplo de qualquer coisa do tipo um ser humano, por exemplo. Se eu perguntar para um professor de anatomia o que é um ser humano anatomicamente falando, ele vai te dizer que o ser humano é um pedaço de carne com vísceras, órgãos. Se ele for mais a fundo, ele pode dizer que somos feitos de células, moléculas, mas isso rotula, isso limita a definição de um ser humano. Por trás daquele ser humano pode ter uma história, entende? O ser humano é consciência, o ser humano ele é sentimento. Então, vários outros fatores que formam o ser humano. Agora, imagina Deus, imagina a vida, a criação. Então, eu não quero entrar em detalhes, mas isso é que algumas religiões fazem e alguns tipos de filosofia. Primeiramente, a gente tem que entender, a partir do momento que a gente tenta definir e rotular Deus, o Criador ou algo do tipo, a gente já está limitando ele. A partir do momento que a gente tenta definir, entende? Então, o próprio nome Deus já dá de entender, já faz associação com o gênero Deus. Por que Deus? Por que não uma deusa? Entendeu? Por que não a deusa? Porque lá no começo, lá da onde que surgiu o cristianismo, né, o machismo ele já predominava. É muito difícil a nossa civilização atual aceitar isso e refletir sobre isso, né, no mínimo, porque geralmente a culpa não é diretamente da pessoa, mas do próprio sistema que ela nasceu em si. Mas cabe a nós também a buscar o conhecimento e procurar se informar mais, porque a gente já nasce acreditando nisso e é isso e pronto, sabe? Eu não tenho nada contra nenhuma religião, acho que cada um deve acreditar pelo que sente também, né? Porque cada pessoa tem afinidade com um tipo de religião, ou filosofia, ou cultura e tal. Mas questionar para mim é fundamental. Eu acho que qualquer pessoa que busca chegar numa verdade, ela não basta simplesmente acreditar, né? E tal. E a gente sabe que existe toda uma crença limitante através da influência do nosso país, da região que a gente mora, né? A maioria das pessoas aqui no Brasil é cristã, né? Acredita no Deus bíblico. Eu não sou ateu, mas eu falo sobre questionar. A espiritualidade ela é isso também. Então, esse Instagram, esse vídeo no YouTube que eu venho transmitir é sobre espiritualidade em si. Se a pessoa estiver procurando sobre só religião, não vai ter. A filosofia ela engloba tudo, a espiritualidade, tal, a reflexão, a espiritualidade em si. E refletindo mais a fundo sobre isso, né, que a gente vê que não tem como a gente limitar e nem querer rotular essa energia primordial, a gente começa a expansão da consciência. Aí que começa a expansão, quando você começa a sair da sua caixa e entrar em outra caixa, né? E assim sucessivamente a evolução, não só física, mas mental, intelectual, espiritual e consciência. É a evolução da consciência em si, né? A gente ter mais consciência de si mesmo, da realidade, da vida, do universo, porque é muito
assim, voltando, né, naquele assunto, é muito triste, de uma certa forma, a gente acreditar que simplesmente você está fadado aí para um paraíso eterno ou um inferno eterno. Olha o tamanho da galáxia, olha o tamanho do universo, olha a infinita possibilidade que existe do todo, dessa energia infinita que existe. E é uma ilusão a gente achar que nós somos especiais, somos superiores aos outros seres. Tudo é sagrado, a vida é sagrada. Somos todos, como posso dizer, especiais num conjunto, mas não no contexto de achar eu sou mais especial que você porque eu sou o escolhido de Deus, né? Porque a gente tem isso dentro de algumas tradições, né? Porque nós somos os escolhidos e aquilo. Cara, eu e você não passa de uma formiguinha no universo. Uma formiga que você mata sem nem ver. Às vezes você está andando, você pisa numa formiga, você mata uma barata. Ela tem a mesma significância do que eu e você. Se a gente for parar para analisar a natureza no contexto geral, o ser humano é muito frágil. Quando a gente está em momentos realmente de fragilidade, a gente começa a entender isso, sabe? Quando você está morrendo, quando você tem um câncer, ou quando você sofre um acidente bem bruto, você está quase saindo desse plano para outro, né? A gente começa a entender esse tipo de coisa também, mas a gente também consegue chegar a tais reflexões através da própria reflexão mesmo, nossa própria mente. A gente tenta entender, né, que esse sistema, a gente que criou, a gente acha que somos especiais de uma certa forma, mas olha o tamanho do universo, olha o tamanho da galáxia, né? Igual eu falei, o próprio planeta Terra em si, ele pode ser extinto, quem sabe? Você acha que a ciência tem noção de tudo? Tudo é totalmente perfeito. Aí já entra a parte do divino, é Deus, é Deus. Eu acredito que existe uma energia divina, algo que sincroniza tudo, mas ela é muito maior do que um livro, do que uma crença que a gente tem sobre aquilo, sabe? A gente limita muito a infinitude e tal. E voltando naquela parte sobre eternidade, sobre o que estamos fazendo aqui, né? A gente sabe que existe tudo, e como que tudo surgiu do nada, como que surgiu alguma coisa, né? Quem criou Deus, digamos assim? Deus sempre existiu? O universo sempre existiu? Porque o universo está aí. A gente sabe, a gente não chegou no limite do universo, então quem sabe o universo sempre existiu, mas como que o universo sempre existiu? Como que lá no começo era só um tipo de energia e surgiu outros tipos de energia, entende? Algumas tradições, como o hinduísmo, o budismo, algumas outras filosofias também, mostram que a eternidade é a única coisa que realmente existe. A eternidade e a infinitude. Tudo é eterno. A gente que acredita que as coisas são finitas, que elas acabam, de uma certa forma, o que acaba é só nossa personalidade, digamos assim. Dentro do círculo da natureza, por exemplo, você morre, mas a sua pele serve de alimento para bactérias e para a terra, e daí vira outra coisa, nada se perde, né, digamos assim, seguindo aquela outra frase, né, que na natureza tudo se transforma, nada se perde e tal. E isso também acontece com a parte espiritual, digamos assim, porque está tudo interligado, está tudo aqui. Então é uma reflexão a se fazer em cima do que a gente pode compreender até o momento, porque simplesmente achar alguém criou tudo e pronto, Deus, entende? Pode ser também, cada um acredita no que quiser, mas a gente pode começar a ter percepções mais profundas de Deus, digamos assim. A gente pode alcançar camadas mais profundas de Deus, porque como que a gente acredita, né, que algo infinito, eterno, que sabe de tudo, que está em todos os lugares, ele se baseia em uma possibilidade, né, do ser humano e tal, através só do que a gente acredita, entende? E a própria crença torna a nossa realidade conduzida para aquilo, de uma certa forma. Então, se você acredita que exista
seres superiores, anjos, demônios, como a Bíblia diz. Então existe um plano além desse. E a gente já entra em outra teoria, em outra filosofia também, da onipresença, onipotência e onisciência. Se o Deus, a coisa que criou tudo, ele sabe de tudo que acontece e de tudo que ele mesmo provocou. Em Isaías 45:7 diz assim: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu dou origem à paz e eu dou início à guerra. Eu, Deus, faço todas essas coisas. Então isso mostra que a onipotência, onisciência e onipresença de Deus, ela é conduzida por Ele mesmo. Eu vou dar um exemplo e um contexto dentro do próprio cunho religioso. Deus, ele criou Lúcifer. E como Deus sabia que Lúcifer ia ficar contra ele, e mesmo assim ele criou Lúcifer. Aí é muito simples aquele argumento que as pessoas usam, o livre-arbítrio. Deus, ele deu o livre-arbítrio. Mas independente do livre-arbítrio, ele sabe de tudo, entende? Então, muitos cristãos, eles dão os exemplos do pai e do filho. Não, Deus é como se fosse o pai e o filho. Você não quer o bem para o seu filho? Sim, eu quero o bem para o meu filho e eu dou o livre-arbítrio para ele. Porém, eu falo para ele fazer as coisas boas, digamos assim, as coisas de Deus, né? Segundo os cristãos, que para herdar o reino dos céus tem que fazer o que condiz com a Bíblia, né? Então, um pai, ele não quer que seu filho vá para o caminho errado, ele conduz seu filho, ele fala, eu quero que você faça isso, isso e aquilo, entendeu? Eu quero que você siga esse caminho. Se ele vai seguir ou não, é a escolha do filho. A questão de um pai é que ele é ser humano, ele não sabe a escolha que o filho vai tomar, entendeu? Eu quero que meu filho faça tal coisa, mas eu não sei qual rumo que ele vai tomar. Amanhã ele pode fazer totalmente ao contrário do que eu ensinei, do que eu quis que ele fosse, entendeu? A diferença é que Deus é Deus, a gente não está falando do ser humano, entendeu? Agora um pai, ele quer o bem do filho, mas o filho pode escolher entre o certo e o errado, e o pai não vai saber o que aconteceu. Já Deus sim, ele já sabe. Quando ele estava criando Lúcifer, mesmo ele dando um livre-arbítrio para Lúcifer, ele já sabe qual a decisão ele ia tomar, entende? Então é muito além dessa história bíblica da gente achar que Deus é bom e o demônio é mau e Deus tem a hora certa para acabar com isso tudo. Ele vai levar os dele, né? Você vai viver eternamente no paraíso, feliz para sempre, enquanto as outras pessoas pecadoras vão viver no inferno pro resto da vida. É muito superficial, digamos assim. E se a gente vai entrar nesse contexto mesmo, será quem que vai pro céu, quem que vai pro inferno, né? É um negócio muito, assim, sei lá, pesado, né? De achar que alguém vai ficar em tal lugar pela eternidade, né? No céu, sentindo prazer pro resto da vida, ou no inferno, né? Como se isso fosse um motivo da felicidade. Isso já entra em outro contexto, que é o que adia a nossa felicidade aqui. A gente vê tantas pessoas falando que o mundo jaz do maligno, a gente não tem que procurar as felicidades desse mundo, que esse mundo já é perdido, esse mundo não é mais, a gente tem que esperar ser feliz depois que morrer no céu, entendeu? Você tem que esperar para você, tipo assim, a vida ela é só, não sei, né? Na minha teoria, a vida, Deus, ela é muito mais inteligente do que achar que te faz sofrer para depois te dar uma recompensa, digamos assim. A gente sofre para aprender, para passar pelos obstáculos, mas a gente pode encontrar a nossa felicidade na própria vida em si. E eu digo mais, se você não encontrar a felicidade na própria vida em si, não é em outra vida que você vai achar. Você acha que vai viver num céu, tanto é que a própria Bíblia fala que se você for para um céu, você vai esquecer praticamente tudo que você passou aqui na Terra. Porque isso que iria te dar uma felicidade. Tipo assim, você saber que sofreu aqui na Terra e agora você tá no céu, você só vai se sentir tão feliz assim, porque você soube que você sofreu agora, mas você nem souber o que é sofrimento, entende?
que já entra a parte de que o mal existe justamente para a gente ter noção do bem, entende? Que já é outra filosofia que já não é cristã, que realmente existe o mal e o bem e nenhum deles dois é errado em si. Você não vai morrer e vai ficar queimando pela eternidade. Você tem as consequências existem, entende? Cabe você escolher o que você quer e o que você não quer para você e tal. Então a questão é, Deus ou a deusa ou qualquer tipo de energia ou o Criador em si, qualquer rótulo que a gente defina, essa coisa que criou tudo, que deu origem a tudo, a própria vida, eu chamo de própria vida e universo mesmo, a vida que deu mais vida. A vida, você acha que ela não tem uma consciência, a própria vida, como que um ser humano nasce de outro ser humano, como que a vida é tão perfeita, né? O equilíbrio da natureza, apesar de a gente ter algumas tribulações por conta do próprio ser humano causar, mas como que a gente está num sistema perfeito de planetas, onde a gente não se choca com outros planetas, a gente está numa galáxia, as leis da física funcionam totalmente perfeitas. Então a gente sabe que a própria vida que deu vida pra gente, ela deu esse poder da gente questionar. Se fosse pra gente ser primata, era pra gente ser, entendeu? Então existe algo que além da gente é inteligente também e é consciente e conseguiu ter a capacidade de dar vida ao ser humano, para o ser humano refletir e se questionar. A gente é o único animal que consegue questionar e tentar entender o porquê que as coisas existem, porquê que as coisas não existem, porquê que existem as coisas, qual que é o sentido disso tudo, entende? Então a própria vida, ela foi articulada e trouxe isso pra gente. Então, de uma certa forma, ela sabe o que ela tá fazendo, entende? E voltando ao assunto da questão de estar feliz no presente, Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, onisciente. Então, a gente está aqui, a gente pode sentir a presença dele em qualquer hora, qualquer lugar, qualquer momento. Em várias tradições, dentro do próprio cristianismo mesmo, as pessoas falam que sente o Espírito Santo. Em outras tradições, quando você medita, você entra em contemplação, em estado divino, meditativo, porque a própria vida em si, ela é sagrada, entende? A nossa psique, a nossa consciência que limita isso. A vida em si, ela é neutra de uma certa forma. O que traz a sensação de algo ser bom ou ruim é a nossa psique, a nossa mente, as nossas emoções sobre aquilo, entende? Então, a nossa percepção sobre o que é bom e o que é ruim é o que traz os nossos sentimentos e a gente vivencia essa experiência, entende? A gente pode dar um exemplo de uma pessoa que ama andar de avião. No avião, ela tá super feliz, empolgada, sentindo aquela adrenalina. E já tem aquela pessoa que é muito medrosa e que realmente tem até pânico. Tem pessoas que têm fobia. É totalmente diferente. A experiência é a mesma. A pessoa tá dentro do mesmo avião, só porque um tá em crise, em pânico, com medo, chocado, enquanto o outro tá eufórico, extasiado, feliz. Isso acontece dentro da religião, dentro do trabalho, dentro de tudo, da nossa psique. Por isso que a gente se identifica, cada um se identifica com uma coisa. Eu mesmo, dependendo do ritmo musical, eu não gosto de jeito nenhum. E para outra pessoa já é bom aquilo, entende? São conexões, afinidades energéticas. E com o tempo a gente vai aprendendo a trabalhar com isso e desenvolver a consciência, né? A expansão da consciência, a gente entrar em conexão com esse sagrado, com esse divino. E em breve eu sempre vou estar postando, né, vídeos sobre isso relacionados.